Oi sonhadores, sejam bem-vindos a mais um estudo e vlog e dessa vez vai ser um vlogão da semana toda. Então vocês vão me acompanhar nos estudos de toda uma semana. Hoje é segunda-feira e eu vou começar com informática e o próximo conteúdo é revisão. Porque é aquela coisa, o mais importante, que é basicamente a nossa base dos estudos, tem que ter a parte teórica, claro, mas também tem que ter muitas questões, revisão e simulado. Então eu já testei em vários outros dias e o que mais tá dando certo é assim, no começo da semana fazer a revisão e no sábado geralmente eu deixava para revisão ou simulado, mas estava ficando um pouco conturbado porque a pessoa já tá ali com mais aquele cansaço e tudo mais. Então pra mim tá dando mais certo eu deixar simulado e revisão para ao longo da semana e no sábado um conteúdo base que eu já tenho uma aula pronta, eu só chego lá e vou assistir aquela aula ou um PDF. Então isso tá dando mais certo pra mim. Vai aqui a dica, teste várias possibilidades, para cada pessoa pode dar certo de uma forma. Beleza, então eu vou começar com informática, porque geralmente eu começo com a revisão para ser mais lógico, revisar o que eu estudei na semana anterior. Mas, falando em flexibilidade, vou começar com informática, porque agora eu estou no computador. Mais tarde, provavelmente, eu só vou estar sem o computador, então vai ser melhor fazer uma revisão, responder questões, conferir algum material e fazer um flashcards, alguma coisa assim para revisar. Já que eu uso diferentes métodos de revisão, vai depender bastante do momento. Então eu vou começar agora com informática, espero que gostem e vem me acompanhar aqui. Jamendo.com. Terminei informática, então aqui tá o meu resuminho, como vocês viram aí, produzindo meu resumo. Então sempre que eu tô lendo um PDF ou assistindo uma aula, eu sempre faço o meu resumo, minhas anotações. Sempre deixo algo registrado para consulta posterior, até porque eu utilizo para fazer a minha revisão. Então terminei essa parte, agora já é a noite. Então dividi, pela manhã eu comecei, fiz a primeira parte e agora eu vou terminar, fazer a segunda parte dos meus estudos de hoje. E vai ser com revisão. Então, primeira coisa, eu vou anotar todas as disciplinas que eu estudo e vou ver quais assuntos que eu estudei na última semana para que eu revise os assuntos da última semana. Então, eu vou observar aqui quais assuntos que eu estudei e aí eu vou decidir o meu método de revisão. Porque eu uso vários métodos diferentes de revisão, vai depender bastante do momento, ou seja, o importante, eu sempre falo isso, o importante é a gente conseguir aprender. Então, se por flashcards eu aprendo, se resolvendo questões eu aprendo, então eu vou lá e faço o que mais dá certo pra mim. E eu vou mesclando, porque a revisão acaba sendo um pouco chata, então eu gosto sempre de mesclar pra ficar algo mais interessante. Então é isso, eu vou começar aqui minha revisão. Jamendo.com. Don't trust anyone. What? Don't trust. Stay strong. Don't go wrong. Think twice. Jamendo.com. Think twice. I take it slow. I am low. Is the way of your life. Fight for your days, for your faith, and shout. Segundo dia desse vlogão de estudos e hoje o que foi que eu fiz? Eu terminei a revisão de ontem. Então ontem eu quase concluí meu cronograma, faltou só uns 30 minutinhos de revisão. Mas como eu estava bem, foi um dia que estava dando muito certo, então acabou que fiquei com mais vontade de continuar essa revisão de forma mais aprofundada e não só por cima. Então a estratégia que eu realmente utilizei foi como eu falei pra vocês. Eu saí anotando tudo. O que eu tinha para estudar e comecei a revisar cada disciplina de uma forma. No caso, para português, eu fiz a autoexplicação, que eu tenho aqui nesse caderno, alguns resumos. Inclusive, já saiu um vídeo do tour pelos meus cadernos, então confiram. Eu tenho aqui alguns resumos e também questões. Então, esse resumo aqui de português, por exemplo, eu pratiquei a autoexplicação com ele. No caso de informática, eu conferi o conteúdo que eu tenho aqui resumido, de forma esquematizada, e fiz o flashcards. Inclusive eu tô pensando em fazer um vídeo de como eu uso flashcards nos estudos. Se vocês querem, deixa nos comentários. Então eu fiz flashcards e também fiz uma autoexplicação do conteúdo. E hoje eu concluí a minha revisão com matemática, respondi algumas questões do conteúdo que eu havia estudado, que foi fração. E também conferi, fiz uma leitura do último material que eu produzi da aula de História. Então foi isso a minha revisão.
Agora vou para o conteúdo de hoje, que é redação e legislação. Então, o que é que eu vou fazer hoje? Em redação, eu vou começar com a revisão do último material. Ou seja, como redação é uma coisa que está sendo bem difícil para mim, inclusive me conta qual é o conteúdo que você mais tem dificuldade, que eu posso trazer alguma dica. Já tive muita dificuldade em português, já melhorei e assim foi indo. E outras disciplinas também. No momento, a dificuldade é a redação. Então, o que é que eu faço? Quando tem um conteúdo difícil, eu tento torná-lo o mais fácil possível, porque eu sei que eu preciso estudar. Então, ou vai ou vai. Então, eu tento criar estratégias para que seja mais legal, mais produtivo. No caso de redação, eu estou produzindo material digital, que me ajuda muito e que ajuda vocês, já que eu disponibilizo. Eu sempre deixo o link aqui abaixo de cada vídeo, das outras redes que eu tenho e também do meu Drive com vários materiais gratuitos. Então, vou continuar aqui com a produção desse material. Vou dar uma olhada no que é que precisa acrescentar, vou reler algumas coisas, o que vai me ajudar a ter ideias e depois vou partir para a redação. Não sei se vou fazer uma redação por completo, talvez eu só comece, como eu estou nesse processo de começar a gostar, então eu vou fazer aos poucos, talvez eu faça um pouco da redação hoje e na próxima aula de redação eu termino. E mais tarde, como ontem, eu acredito que eu vou dividir em dois horários, um pela manhã e um pela noite, vou estudar legislação, que eu também estou produzindo material. Então, eu confiro a letra da lei e produzo material digital resumido, com esqueminhas, com setas, desenhos, tudo que vai me ajudar a ficar mais simples e mais acessível para mim. Então, é isso, vamos começar os estudos de hoje. Quer dizer, continuar os estudos de hoje, mas começar o cronograma de hoje, que é em formato legislação e redação. Terceiro dia desse vlogão concluído, já concluí o cronograma de hoje, que foi simulado. Então, o que é que eu faço quando eu vou fazer simulado? Eu baixo uma prova ou no PCI Concursos ou no Q Concursos, que são sites que têm provas gratuitas. E como eu não tenho banco, então eu só pesquiso uma prova recente, 2021 ou 2022, para professor. Então, eu respondi essa prova, porém, nela tinha algumas questões específicas da região, que era do Paraná, uma prova do ano passado, para professor dos anos iniciais. E aí eu fiz o quê? Não respondi essas questões específicas do Paraná. Depois eu pesquisei algumas questões específicas do meu estado para substituir. Então eu mesclei de forma que eu complementei e fiz o simulado completo de 40 questões. Quando eu terminei esse simulado, lembrando que o simulado é aquela oportunidade de você simular que está na prova. Então, cronometrar quanto tempo você demora, deixar uma água por perto. Usar só a caneta preta, eu fiz isso, apesar que eu gosto muito de usar marcador, caneta colorida, então é bem diferente e é bom simular esses momentos. E eu também, pela primeira vez, eu fiz uma coisa diferente, eu também simulei a parte de passar pro gabarito, não com aqueles pontinhos, mas tipo, de uma folha à parte, eu saí escrevendo cada uma das alternativas e as questões e suas respostas, e depois, quando eu terminei tudo, eu fui conferir o gabarito. Depois dessa fase, eu fui para a parte da análise, então é muito importante isso. Além de simular o momento da prova, analisar como é que você está. Então, nessa análise, eu percebi que algumas questões eu errei por falta de atenção. Então, foco aí na atenção. E também observei que muito dos erros foi em português. Ou seja, isso me sinaliza que eu preciso voltar a estudar português com mais frequência. Então, basicamente, são essas as dicas voltadas para o simulado. Eu gravei algumas ceninhas aí que ficou pra vocês e não gravei algumas ceninhas de legislação que eu estudei ontem. Então eu fiz a divisão de 2 horários, né? Estudei um pouco pela manhã, um pouco pela noite. Hoje eu já concluí tudo pela manhã. Então, cronograma pelo terceiro dia seguido, concluído direitinho. Gravar esse estudo de vlogão está me ajudando, está me motivando. Espero que motive a você também. Sexta-feira e continuamos por aqui com esse vlogão e com o cronograma de estudos. Então vocês viram aí alguma ceninha de ontem que eu não apareci, quinta-feira. Só gravei uma ceninha de matemática, porque realmente só consegui estudar matemática, então ficou faltando história e geografia da localidade,
que eu consegui estudar hoje. Então hoje eu estudei História e Geografia, Conhecimentos Pedagógicos. Agora dei uma paradinha para falar com vocês e vou voltar para os estudos de hoje, que só falta a língua portuguesa. Então, até agora está em andamento, ou seja, ontem teve esse furo no cronograma e hoje eu já consegui compensar. Então, em outra situação, talvez não desse para compensar, então eu iria tentar compensar amanhã. Então é algo assim, que a gente vai tentando fazer e vai lidando muito. Então é aquela coisa que eu sempre falo com minhas orientandas. Inclusive, se você quer saber um pouquinho da orientação de estudos, tem sempre um link aqui embaixo de cada vídeo, que você pode dar uma olhada e se informar mais um pouquinho como é. Então eu sempre falo assim, nós vamos observar, fazer um filtro entre o que não deu certo porque eu poderia mudar, ou o que não deu certo porque não me cabia mudar. Então nesse filtro vamos observar, foi procrastinação, foi falta de disciplina, falta de organização do conteúdo. Isso eu posso dominar, é algo meu. Ok. Mas tem aquela questão, precisei resolver uma coisa na rua, chegou alguém, veio um trabalho em cima da hora. Então, esse tipo de coisa, até mesmo o próprio cansaço físico, psicológico, esse tipo de coisa a gente não pode muito dominar. Então, respira fundo e tudo bem. A gente faz o compromisso de vou tentar cumprir o meu cronograma, mas vou respeitar a vida acontecendo. Então, algumas coisas realmente não dá. Então, agora eu vou terminar aqui. Vocês fiquem aí com essa reflexão. Jamendo.com Semaninha desse vlogão concluída. Como vocês viram, hoje já é segunda, pois sábado eu não estudei. Então, como vocês viram, essa questão da flexibilidade, o que é que eu estudo primeiro, o que é que eu estudo depois. Não consegui, o que é que eu faço, então vocês puderam acompanhar isso. Teve aquele dia que eu só estudei um conteúdo e no outro dia eu recompensei. Sábado eu não estudei, então hoje eu recompensei. E já vou começar o cronograma de hoje. Então eu vou estudar um conteúdo de hoje. E amanhã eu vou estudar o de amanhã e um de hoje para deixar tudo ok. Esse é o meu planejamento dessa semana. Então espero que tenham gostado. Tô com um planejamento de toda semana fazer pelo menos um vlog, um estudo vlog. Então, o que é que vocês acham? Deixa aqui um comentário para eu saber o que é que vocês acham. Qualquer dúvida sobre o material, sobre minha organização de estudos, então podem deixar aqui nos comentários. Vou deixar também os links das redes, dos grupos que eu tenho também. Então é isso, espero que tenham gostado. Foi bastante gratificante estar gravando, porque acabou que me motivou. Então busquem maneiras de vocês sentirem-se motivados e vamos caminhar juntos.